Falta pouco menos de uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda deste ano. O período se encerra na próxima quarta-feira, dia 31, mas tem muitos contribuintes que ainda não realizaram o procedimento. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, sobre a sua prestação de contas com o Leão, estamos recebendo ao vivo aqui no Jornal de Picos a contadora Emanuele Teixeira, que também é delegada do Conselho Regional de Contabilidade da cidade de Picos. Olá, doutora, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal Muito de obrigada. Picos. Explica pra gente, parece que é mal do brasileiro, né? Até clichê a gente falar isso, mas o brasileiro sempre deixa para a última hora e parece que o piauiense também. Essa demora em a pessoa fazer a sua prestação, reunir a sua documentação, entregar para o contador, quando você deixa para a reta final, pode trazer dor de cabeça ou quem sabe até um prejuízo, um risco de você não conseguir? Tem um risco, né? Porque assim, na verdade, às vezes quando você deixa para poder juntar a sua documentação no último prazo, né? Você corre o risco de deixar aquela informação mais detalhada para o contador e às vezes você pode esquecer de entregar algum tipo de documento, né? Em 2023, a gente encontra alguma mudança em relação à prestação da declaração de imposto de renda de 2022? Porque a gente sabe que o ano tem pequenas alterações. Para esse ano, qual a mais significativa? Assim, a que teve mais significativa nesse ano de 2023 foi a declaração pré-preenchida, né? E também a questão da restituição através da chave Pix. Então, essas foram as novidades para essa declaração de 2023 e essas pessoas que vão fazer a declaração pré-preenchida ou escolher a chave Pix estarão também dentro do grupo de prioridade na hora da restituição. Maravilha. A gente tem agora aqui informação na sua tela para você que é contribuinte, que ainda não fez a sua declaração de imposto de renda. Dicas para você evitar estresse, dor de cabeça, conseguir fazer a declaração do seu imposto a tempo. Quem deve declarar? Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou R$ 2.380 por mês. É algo interessante também, né? Muitas pessoas, às vezes, acabam recebendo uma gratificação no salário, acabam recebendo uma alteração, uma promoção e fica desligado. Quando soma tudo no final do ano, a pessoa precisa declarar e não declarou. Isso, essas pessoas que tiveram uma renda mensal acima de R$ 2.380, elas estão obrigadas a fazer o envio da declaração. Recebeu rendimentos isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Essas pessoas também estão obrigadas. Por exemplo, eu tenho um bem e vendi ele, adquiri ele por R$ 100 mil, né? E eu vendi por 140 mil, então eu tive um ganho de capital de R$ 40 mil, né? Então, essa pessoa que teve esse rendimento maior que 40 mil, ela precisa também declarar. E às vezes por isso que é importante, às vezes, você ter um acompanhamento com o contador, né? Eu até brinco que a minha contadora é uma colega minha que dividiu o apartamento comigo aqui em Picos, a gente estudava na UESP e ela se formou em contabilidade e hoje ela é mais do que minha amiga, ela é minha contadora. E assim, é o profissional especializado na área que pode te trazer essas dicas, né? Porque são pequenos detalhes, às vezes são assuntos muito burocráticos que para um leigo você deixa passar e às vezes você acaba se comprometendo na hora de declarar o seu imposto de renda e por isso que é importante você sempre ter uma assessoria, você ter uma afinidade, um contato com o contador. Mais informações para você que ainda não fez a sua prestação de conta, não fez a sua declaração do imposto de renda. Quem deve ainda declarar? Se você fez operações na Bolsa de Valores e quem tinha, em 2022, bens acima de 300 mil. Então, quem adquiriu bens acima de 300 mil reais precisa de fato declarar, ela está obrigada a declarar. O produtor rural também, que teve uma receita bruta anual acima de R$ 142.798, também ele está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Tá aí mais informação para você que ainda não fez a sua declaração do imposto de renda, você telespectador do Jornal de Picos, principais motivos para ter a declaração retida. Aí é que vem a dor de cabeça, né, doutora? Para você que não declarou, é um problema. Mas quando você tem a sua declaração retida, é outro problema ainda maior. Principais motivos para você ter a sua declaração retida: omissão de rendimentos,
prestar informações incorretas sobre dependentes, informar gastos dedutíveis de forma errada, divergência entre valores declarados e de fato pagos ou recebidos. Exatamente. Isso nós chamamos de malha fina, né? Então, assim, a gente tem as pessoas, os terceiros, que já enviam as declarações, as obrigações anuais dele. Então, são as instituições financeiras, plano de saúde. Então, essas pessoas já enviam uma informação para a Receita Federal. E quando você faz o envio da sua própria declaração, é feito um pente fino. Você vai para uma análise mais profunda na Receita Federal. E aí, se houver algum tipo de divergência dessas informações, você vai cair na malha fina. Então, para isso, é preciso que você reúna essa documentação, faça a análise correta dos valores a serem emprestados e é de fato que você tenha idoneidade na hora de você prestar essa declaração através desses valores que você vai informar. Dentro desses itens aqui, de que uma pessoa possa cair na malha fina, tem algo que chama a atenção aqui, que é sobre informar gastos dedutíveis de forma errada. E aqui a gente pode, por exemplo, falar a respeito de gastos com educação, sim, gastos com estética que não seriam, não é? Não, não pode. Então, assim, a gente tem os gastos que são passíveis de dedução, que seriam esses: gastos com educação e gastos com saúde. Mas a questão de estética, como você mesmo falou, não vai entrar para fins de dedução do imposto de renda, né? Outro aspecto também que é passível também de você cair na malha fina são a questão também dos dependentes, né? Então, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Você é um avô que você paga as despesas escolares ou as despesas médicas do seu neto, mas você não tem uma guarda judicial, essa pessoa não pode ser seu dependente. Então, a gente precisa saber, de fato, quem pode ser o dependente dessas declarações, né? Então, quem pode ser o dependente é filho ou enteado até 21 anos, né? Ou então até 24 anos, desde que curse algum curso superior, né? E que essas pessoas que não são enteado nem filho, mas que têm guarda judicial, para poder você inserir essa pessoa como dependente na declaração do imposto de renda. Emanuele, teria como o fisco saber que o contribuinte está omitindo alguma informação? Sim, tem como saber, sim. O primeiro tópico é omissão de rendimentos, né? Então, suponhamos que eu tenho mais de uma fonte pagadora, né? Eu tenho mais de um vínculo empregatício. E aí, eu só declaro apenas um. Mas aquela minha empresa que eu tenho um vínculo com ela, ela já fez a declaração. Então, tem como a Receita Federal fazer esse cruzamento de dados. Maravilha, mais informações para você que ainda não fez a sua declaração do imposto de renda. E é interessante, quando a senhora falava a respeito dos dependentes, né? Que eu lembro que quando a Receita Federal passou que as pessoas precisavam informar esses dependentes, inclusive com CPF, né? Sim. Muita gente ficou com dúvida sobre essa inclusão, né? Você incluir esses dependentes, inclusive com CPF, e é um passo importante para quem sabe você evitar uma dor de cabeça, de cair na malha fina, de ter a sua declaração retida e principalmente a questão da multa, né? Com certeza. Então, assim, o prazo ele está chegando ao fim, é dia 31 agora, né? Essas pessoas que vão deixar para poder fazer a declaração posterior a essa data, elas podem ser enviadas, mas você está passível de pagar a multa, né? Então, além de você pagar a multa pelo fato de não ter feito a declaração no período que deveria ter sido feito, que é até 31 de maio, você vai pagar também juros e multas sobre o valor que se deve do imposto de renda. Eu lembro que é sempre uma orientação que às vezes os contadores fazem, né? É que você, por mais que você não conseguiu mandar tudo, mas que você alimente, vá colocando. Sim. E se depois você precisar fazer alguma retificação, aí você consegue fazer, mas não deixar passar desse prazo. Não, é importante você cumprir um prazo para que você não possa ter nenhum prejuízo financeiro em relação a isso, né? A senhora falava a respeito de multa, existe um valor mínimo dessa multa? O valor mínimo é de R$ 165,74. É 1% ao mês, chega até o limite de 20% do valor devido do imposto de renda daquele contribuinte. O nosso produtor, o Márcio, falava aqui para a gente também, quando eu tocava nesse assunto da gente não deixar passar esse prazo da próxima quarta-feira, que você consiga mandar, se você precisar fazer alguma alteração de informação, retificação, mas que você não deixe passar da quarta-feira do dia 31. E ele tocava também na questão da declaração pré-preenchida também.
Então, esse ano, na verdade, no ano passado já tinha essa opção de fazer a declaração pré-preenchida. Como é que você faz essa declaração pré-preenchida? Você precisa ter uma senha GovBR. Ela deve ter nível prata ou ouro. Então, para poder você adquirir esses níveis, você tem que fazer um upgrade no aplicativo do gov.br. O que seria o upgrade? Seria o reconhecimento facial, porque aí você vai elevar a sua conta, né? E aí você vai ter a possibilidade de você fazer uma declaração pré-preenchida. O que seria essa declaração pré-preenchida? Alguns dados já vêm pré-preenchidos da Receita Federal devido a essas informações que já são prestadas por terceiros, né? Então, vale lembrar que não é pelo fato de que essa informação está vindo diretamente da Receita Federal que ela pode estar totalmente correta. Você tem que fazer a avaliação desses valores antes de fazer o envio. Porque possa ser que o sistema tenha preenchido de forma incorreta. Tá aí informações para você de casa que ainda não fez a sua declaração. Conversamos com a contadora Emanuele Teixeira, delegada do Conselho Regional de Contabilidade aqui da cidade de Picos, trazendo informações para você sobre a declaração do imposto de renda, a sua prestação com o leão de 2023. Lembrando que você tem até a próxima quarta-feira, dia 31, para enviar a sua declaração. Mais informações sobre esse assunto, claro, você consegue ter acessando o nosso portal, o cidadeverde.com.br. É Picos conectada 24 horas. Emanuele, queria agradecer pela entrevista. O prazer é todo meu, viu? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.